Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso. Após a palestra de hoje, faremos um intervalo de 15 minutos para um coffee break e para a inscrição dos interessados na participação dos debates, que terá início logo em seguida. As fichas de inscrição para o debate estão disponíveis na mesa ao final deste salão. Canto do Hino Nacional. Palestra Cooperação Estratégica de Defesa Indo-Brasileira, Oportunidades e Desafios, a ser proferida pelo comandante Elígio Guimarães de Moura,
O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Durante a fase de debate, contaremos com a participação do contra-almirante Carlos Eduardo Machado dos Santos Dantas, primeiro adido naval na Índia. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas ao almirante da Avena, ligações familiares aí com o palestrante, o almirante Eliseu, meu primeiro vice, o almirante Vieira Cabral, presidente do Clube Naval, o almirante diretor da Escola Naval, o almirante Belarmino, o almirante Barbosa, ex-diretor da Escola Naval. Uma saudação especial que eu sempre faço à turma de branco e agradecer a presença aí, a disposição do palestrante. Esse assunto, o tema dessa palestra surgiu de uma conversa minha com o almirante Alkfuri, que é o nosso diretor cultural, e a gente estava discutindo sobre o futuro da Índia, né? O futuro, a participação da Índia no contexto das grandes potências aí, e uma curiosidade geográfica, que é o fato que ela está muito afastada de nós, nem sempre a gente presta muita atenção a ela. Talvez a China aparece mais por aqui, né? E a Índia é mais reservada à área lá do Sudeste Asiático. E eu tive uma experiência pessoal, eu era comandante-chefe da esquadra, e fui representando o comandante da Marinha numa IPSAMAR, que é uma conferência entre os 3 países do BRICS, né? E a Rússia não participava, mas foi África do Sul, Brasil e Índia. E representando a Índia, também não foi o comandante da Marinha da Índia, o convite original era para os comandantes, foi um dos comandantes da Índia. Salvo engano, a Índia tem 2 comandante de chefe de esquadra, né, um bordo do outro, e na conversa com ele, eu pude ver, já naquela época, isso é 2008, como é que a Índia estava em termos de construção de uma marinha de futuro, apesar de, nos contatos pessoais, ele muito delicadamente elogiava muito a nossa marinha, mas era nitidamente, eles estavam formando uma senhora marinha. E uma curiosidade, não sei se eu vou fazer um spoiler aí com o palestrante, mas a Índia, na ocasião, eu perguntei para ele, uma curiosidade que eu tinha, era o porquê dessa relação muito forte que sempre existiu entre a Índia e a União Soviética. E se aquilo, eu tinha algum viés ideológico nisso, né? E a explicação que ele me deu era que quando houve a independência da Índia, a Grã-Bretanha não processou muito bem aquela independência, e ela, de certa forma não, ela fez uma espécie de boicote entre os países, não existia União Europeia na época, não era mercado comum, mas entre os países da Europa e Estados Unidos, de não passar nada em termos de defesa para a Índia. O único que se prestou, obviamente, aí tinha interesse, né, a União Soviética queria botar um pé naquela área ali, foi a União Soviética. E, curiosamente, para mim, pelo menos, eles mantiveram essa relação até os dias de hoje, eles têm, né? Então, uma proposta do submarino soviético vir, né, uma série deixa o palestrante falar sobre isso. Mas, na minha opinião, continua sem ser ideológico, né? Eles não são alinhados ideologicamente sempre ao lado da União Soviética. Então, e principalmente para a turma de branco, dou sempre as boas-vindas, né? Eu acho que no futuro vocês vão ter que conhecer muito bem a Índia, porque ela vai ser um preponderante, talvez, nessa que chama de Concerto das Nações. Aí. Então, muito obrigado, comandante Elígio, pela disposição. É filho do capitão de Marinha Elígio, meu veterano de escola naval, bom veterano. E vou reforçar também a presença do almirante Dantas. Isso foi fruto do erro meu, eu conversei com ele uma vez, já tinha essa curiosidade, e comentei com ele, olha, qualquer dia desse eu vou te chamar para você fazer uma palestra aqui sobre a Índia, tendo em vista que ele foi o primeiro adido naval, oficial de marinha, adido naval na Índia. Mas o meu diretor cultural, faltou coordenação, convidou ele. É muito bom, porque ele também cursou na Índia, quer dizer, tem informações novas, mas, de qualquer forma, o Dantas vai participar, ele gentilmente aceitou o convite para participar da mesa, para mostrar essa visão de pioneiro, né, de primeiro na área, a primeira visão de um brasileiro oficial de marinha na Índia. Então, com a palavra, o palestrante. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade, Almirante Prado Maia, Almirante Huck Fury, de poder estar aqui falando sobre a experiência que eu tive, na verdade, o que eu pude aprender, e falar um pouco sobre o tema do meu trabalho de conclusão de curso, lá no curso de Altos Estudos Militares no National Defense College, em Nova Delhi, na Índia. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Agradeço a todos a presença. Atualmente, eu sou o vice-diretor do Centro de Desenvolvimento Doutrinário de Guerra Naval, fica localizado ali na ilha de Mocanguê, onde posso contribuir muito também na parte doutrinária com as experiências que eu tive durante esse ano na Índia. Fico feliz também que o meu comandante está presente, o Almirante Gentili, e principalmente essa quantidade de aspirantes que muito renova todos nós. Vocês agora não vão acreditar no que eu estou falando, mas no futuro vão entender. Bom, eu vou cumprir esse roteiro, fazer uma breve introdução sobre o porquê que eu tomei o caminho de fazer esse estudo. Vou explicar um pouco sobre as políticas de defesa, de uma forma muito simples, para entendermos como o Brasil se estruturou para pensar em defesa e como a Índia fez isso também. Não posso deixar de falar das Forças Armadas, que é o vetor de força de qualquer nação, a base industrial de defesa. Vou fazer algumas considerações sobre como elas se comportam, dando ao setor de defesa material, sistemas, armamentos. Vou citar algumas oportunidades e desafios, infelizmente, por questão do tempo, eu não pude botar todas, mas botei uma diversidade que eu reputo ser importante, e uma breve conclusão. Índia e Brasil fazem esse ano 77 anos de relações diplomáticas baseadas em valores democráticos semelhantes e visão global comum. O comércio e o investimento cresceram significativamente. Só como exemplo, as trocas comerciais no ano de 2000 eram menores do que $500 bilhão. Já em 2022, essa cifra passou os $15,2 bilhões, representando até 31% a mais do que no ano anterior. Além disso, vários acordos de cooperação em fóruns multilaterais, como o BRICS, IBAS, o G4, o G20 e BASIC, também foram assinados em ambos os países como partícipes. Brasil e Índia também possuem capacidade técnica, científica e industrial para desenvolverem projetos estratégicos conjuntos no segmento terrestre, naval, aeronáutico e espacial, sendo bastante promissora a manutenção de uma parceria estratégica a longo prazo. E dentro de cada peculiaridade de cada um dos países, a necessidade de um setor de defesa forte. O Brasil, por ser um país continental com muitas riquezas naturais, a Índia, por ter uma vizinhança em que eles têm certas contendas, que é o Paquistão e a China. Então, falando de políticas de defesa, começando pela brasileira, a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na década de 90, mais precisamente em 96, ela criou o primeiro documento a informar publicamente a política de defesa brasileira desde a Constituição de 88, que é o documento de política de defesa nacional. Nesse documento, ele já define a postura estratégica como uma política ativa da diplomacia brasileira, voltada à paz e ao desenvolvimento. Também nessa publicação, há um consenso sobre o planejamento de defesa. Direciona-se mais aonde o Brasil deseja chegar no seu planejamento estratégico e definiu-se nesse documento áreas geográficas como a América do Sul e o Atlântico Sul como sendo a parte de interesse da Estratégia Nacional de Defesa. E como resultado, são documentos derivados do primeiro, temos a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Estratégico Nacional e o Livro Branco de Defesa Nacional. São publicações de alto nível, sendo, eu acho que os mais importantes, a Política Nacional de Defesa, que contempla os objetivos nacionais, e orienta o Estado sobre o que fazer para atingir esses objetivos, e a Estratégia Nacional de Defesa, que estabelece como fazer o que foi determinado na Política Nacional de Defesa. Já a política de defesa da Índia,
ela apresenta hoje uma relação conturbada entre com o Paquistão e a China. Para contextualizar os senhores, né, eu vou mostrar aqui eu acho que não chega ali, né? Bom, acima à esquerda temos a área da Caxemira, que ela é dividida em Caxemira ocupada pelo Paquistão e a Caxemira ocupada pela Índia. O que divide as duas chama-se linha de controle. Eu tive a oportunidade de uma viagem de estudo visitar essa linha de controle. Ela é de acesso bem difícil, é em cima dos Alpes, tem muita neve. Todo ano essa linha inteira tem que ser trocada, porque quando a neve baixa, ela destrói essa cerca. E numa palestra que nós tivemos com o general que comanda a brigada que está lá, ele informou que naquele ano passado, 23 paquistaneses haviam sido mortos tentando ultrapassar a linha de controle, sendo que o último tinha sido 3 dias antes de nós chegarmos lá. De acordo com eles, todos eles tinham um armamento, munição, e eram considerados por ele terroristas. Um pouquinho à direita tem ali a Aksai Chin, que é ocupada pela China, mas é contestada pela Índia. Também causa certos estremecimentos nas relações daquela região. Indo um pouquinho para a direita, mais abaixo, tem a reunião de Sikkim e Arunachal Pradesh, que é hoje ocupado pela Índia, mas contestado pela China, que é o inverso do que eu acabei de falar, porque a China diz que originariamente pertencia ao Tibete. Então, também nos últimos 5 anos, ali naquela região de Sikkim, houve vários confrontos de pequena monta, mas com baixas reais dos dois lados, chineses e paquistaneses. Uma curiosidade foi que eu não me aguentei, fiz uma pergunta lá para o general, e eu falei que eu não conseguia entender como é que num país em que há essa troca de tiros e se mata de um lado, se morre do outro, como essa crise não escala. E a resposta do general foi muito simples, falou que é como se eu não gostasse do meu vizinho, mas isso era briga entre os filhos, a gente remediava para a briga não ficar mais séria. Foi essa a resposta que ele me deu. Mas então essa é a situação atual em que a Índia se encontra com relação aos seus 2 vizinhos. Bom, com relação à restrição do uso da força, as elites indianas, apesar de ter essas contendas com os 2 países vizinhos, eles restringem o uso da força para prosseguir em seus interesses nacionais, uma vez que essas elites indianas, elas tendem a não identificar a força militar como um instrumento de política estrangeira, mas sim a dissuasão. Eu prefiro ser forte para não virem aqui do que ter que usar da força para poder impor a minha vontade. O país, porém, não possui nenhum documento estratégico específico que estabeleça diretrizes e rumos na área da defesa. Eles possuem apenas doutrinas de emprego no nível operacional e tático. Entretanto, o principal órgão de formulação de políticas na defesa de segurança nacional é o Comitê do Gabinete de Segurança da Presidência da República, que é composto pelo primeiro-ministro e por ministros da Finança, Relações Estrangeiras, Assuntos Internos e da Defesa. Bom, essa é a arquitetura da política de defesa do Brasil e da Índia, e eu agora vou mostrar as organizações institucionais de cada país. A do Brasil já é conhecida pela maioria dos senhores e senhoras. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. O Ministério da Defesa tem a responsabilidade de coordenar o processo de integração dos esforços de defesa. Temos uma Secretaria-Geral, que é responsável por dirigir e supervisionar a gestão administrativa e estratégica no âmbito da defesa, exceto em assuntos de competência do Estado-Maior e das Forças Singulares. O Estado-Maior Conjunto, que centraliza o planejamento e a coordenação do pessoal das Forças Armadas para atuar de forma integrada em operações militares de grande escala, e as Forças Armadas propriamente ditas. Cabe ressaltar aqui, dentro da Secretaria-Geral, nós temos
a Secretaria de Produção de Defesa, de Produtos de Defesa, desculpa, que ela é composta por esses 4 departamentos de produtos de defesa, ciência, tecnologia e inovação, promoção comercial e financiamento e economia de defesa. Todos eles juntos permitem que a CEPROD formule e execute políticas relacionadas aos produtos de defesa. Também cabe uma menção ao Centro de Apoio de Sistemas Logísticos de Defesa, que é conhecido como CASLOD. Ele faz parte da Chefia de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e ele, na verdade, ele contribui com a mobilização, a interoperabilidade e a gestão do ciclo de vida dos sistemas de produtos de defesa. Bom, basicamente isso aqui é o que hoje está trabalhando em defesa dentro da nossa estrutura institucional. Esse é o Ministério da Defesa da Índia, agora partindo para a organização institucional indiana. Eles também têm um presidente que tem um cargo muito mais representativo do que executivo. As decisões executivas geralmente são tomadas por esse conselho que eu me referia, sob a tutela ali, sob a batuta do primeiro-ministro, Narendra Modi. Ele é uma estrutura muito parecida, o Ministério da Defesa indiano, ele tem uma estrutura que desempenha um papel também integrado das Forças Armadas e do setor de defesa, ele é muito parecido com o brasileiro. E ele também é responsável pela integração de todo esse sistema nas decisões que se tomam para a base industrial de defesa, que eu vou falar mais adiante. Cabe uma informação importante aqui, que o Ministério das Finanças ele também influencia substancialmente as questões de defesa. Essa integração entre ambos permite uma maior coordenação na alocação de recursos. Bom, abaixo do Ministério da Defesa temos o Departamento de Defesa, que é responsável pela política de defesa, orçamento e cooperação de defesa com outros países. Temos a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento, que é conhecida como DRDO, sigla em inglês. Ela assessora o governo em aspectos científicos, de equipamentos militares e logísticos, bem como na formulação de pesquisa e desenvolvimento de projetos de produtos de defesa. O Departamento de Produção de Defesa, esse trata das questões que afetam a produção de defesa em si, indigenização, que é a nacionalização de produtos importados, planejamento e controle de unidades de produção também. Tem o Departamento de Assuntos Militares, que trata dos assuntos relacionados à aquisição, contratação e treinamento de pessoal para o serviço militar. E, por último, não menos importante, o Departamento de Bem-Estar de Ex-Militares, que trata de assuntos de aposentadoria, pensão e ex-militares. Eu vou fazer uma menção aqui ao DRDO que eu citei, né, que desde a sua criação, ela foi criada em 58, com o objetivo de fornecer soluções e tecnologia de defesa para as Forças Armadas indianas. Porém, atualmente ela evoluiu e passou a capacitar a Índia com tecnologia de defesa de ponta, alcançar a sua autossuficiência em tecnologias e sistemas críticos de defesa, ao mesmo tempo que continua a equipar as Forças Armadas indianas e sistemas de armas de última geração. Ali à direita, eu não sei se todos conseguem ver, é um portfólio de laboratórios que pertence ao DRDO e que eles desenvolvem as tecnologias ao qual me referi. Vários projetos importantes para o desenvolvimento, como de mísseis, armamentos, aeronaves leves, de combate, radares, sistemas de guerra eletrônica, etc. Eles hoje em dia já estão em andamento e já conquistas significativas foram alcançadas por conta dessas tecnologias. O Departamento de Produção de Defesa, ele desenvolve as estruturas voltadas para a produção de armas, né? São basicamente as fábricas de material bélico e as empresas públicas do setor de defesa. O Departamento de Assuntos Militares, esse sim, ele tem o Estado-Maior integrado, que trabalha com o mesmo objetivo que o nosso Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, e tem o objetivo de promover a sinergia entre as unidades da Marinha, Exército e a Força Aérea. Ali eu botei na ordem de antiguidade das forças, o Exército é o mais antigo, a Força Aérea em segundo, a Marinha em terceiro.
E é interessante observar que se ali houvesse uma secretaria-geral, ela em muito pareceria com a nossa estrutura do Ministério da Defesa. Ou seja, o indiano jogou um nível abaixo as Forças Armadas, e muito do que eu ouvia falar lá no National Defense College era para afastar um pouco os militares das decisões políticas do país. Importante falar sobre orçamento de defesa. De acordo com o The World Bank, a média mundial de gastos com defesa é na faixa de 2,4%. Pelo gráfico, os senhores podem notar que a Índia se mantém acima desses valores, tendo tido um valor abaixo somente em 2022, e o Brasil ele nunca alcançou esse valor nos últimos 10 anos. E também há 5 anos atrás, nós estamos tendo uma queda dos orçamentos destinados à defesa. Interessante falar também sobre o volume de importação e exportação. Eu aqui faço um paralelo, né? Brasil e Índia, eles possuem a mesma configuração, eles importam muito mais do que exportam, o Brasil até exporta mais do que a Índia. Isso para uma BID não é bom. O bom é o contrário, seria exportar mais e importar menos. Mas, de alguma forma, nós temos uma semelhança em procedimento, né? A Índia até mais do que nós no volume de importação. Aqui eu mostro os 10 principais importadores de produtos de defesa. A Índia é o nosso 10º maior importador de produtos, na verdade, de produtos de defesa. E nós figuramos na 26ª colocação de maior importador de defesa da Índia. Interessante olhar nesses gráficos também que o Brasil ele possui como cliente vários países ao redor do mundo, na Europa, na Oceania, no Oriente Médio, na África, enquanto a Índia, os 10 maiores compradores são da região Indo-Pacífica e nos arredores do próprio país. Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, de acordo com o Global Firepower, são a 12ª Força Armada mais poderosa do mundo, sendo uma potência regional na América do Sul. Hoje, atualmente, somam homens e mulheres no serviço ativo o efetivo de 396.500 militares. Já a Índia figura como a 4ª Força Armada mais poderosa do mundo, estando atrás dos Estados Unidos, Rússia e da China. E ela conta com uma força de combate de aproximadamente 2.650.000 militares. É realmente uma diferença avassaladora. Com relação às Forças Armadas brasileiras, vale ressaltar que os setores nuclear, cibernético e espacial são considerados estratégicos para a defesa nacional e cada força singular é responsável pelo desenvolvimento de uma delas. Já as Forças Armadas indianas, elas tiveram um crescimento tanto qualitativo quanto quantitativo no final da década de 80, quando adquiriram artilharia de campanha, tanques, submarino nuclear, porta-aviões, entre outros equipamentos. Esse fato foi motivado, era o governo de Rajiv Gandhi, pelo surgimento das relações conturbadas com o Paquistão. Eu agora vou passar um vídeo rápido para mostrar as Forças Armadas indianas.
The sea is never the same. Constant change is in its nature, surprising even the most hardened mariner. The principal manifestation of India's maritime power, the Indian Navy is stood to thwart any threats to national security, adapting and augmenting its combat preparedness as a formidable blue water force. Silently, forcefully, swiftly, geared up for the changing times, cognizant of an altered world. The Navy remains a credible, cohesive, and combat-worthy force, guarding the interests of the nation, at home and abroad, always ready to answer the call. The Indian Navy. Silent, strong, and swift. Bom, essa é uma visão geral das Forças Armadas Indianas. Como aluno, eu tive a oportunidade de visitar as bases, são visitas de uma semana, e realmente a capacidade deles é incrível. Fico feliz de dizer que no navio que eu embarquei, eu passei um dia a bordo do navio chamado Subhadra, é um navio patrulha. Em nada me senti diferente do que eu me sinto nos nossos navios patrulha. E eles tiveram a mesma sensação. O bom também é que eu embarquei com outros alunos que eram da Força Aérea e Exército, então só eu aproveitei a viagem. Falando um pouco agora sobre operações de paz, né? Operações de paz são importantes, porque ela contribui com a imagem do país na hierarquia informal de relações internacionais contemporâneas. O Brasil e a Índia participam de operações de paz ao redor do mundo. O Brasil tem
participado muito com oficiais de Estado-Maior, como mostra ali o gráfico, em cinza são oficiais de Estado-Maior, enquanto a Índia participa com muita tropa, que é a imagem laranja, não sei se conseguem enxergar lá atrás. A Índia, entretanto, é o terceiro país que mais contribui com tropa para as operações de paz ao redor do mundo. Bom, agora eu vou entrar na parte da base industrial de defesa, já que acabamos de falar dos vetores de força de cada um dos países. Como dito anteriormente, Brasil e Índia possuem grandes bases industriais estruturadas, estabelecidas e com desafios semelhantes. Também mostrado anteriormente, são taxas de exportação muito altas, e nós vimos que, muito baixas, e taxa de importação muito alta. Como nós vimos, eles importam mais do que exportam. Também os dois enfrentam aí baixos investimentos no setor privado. Para reagir a essa situação, a Índia adotou várias iniciativas na última década para buscar a independência e aumentar a participação privada através de um programa governamental chamado Make in India. É a indigenização, a nacionalização de produtos e o fomento da indústria nacional para poder entrar nesse setor de defesa. Eles fizeram introduções de compensações, incentivos fiscais a atores privados e aumentaram também o investimento estrangeiro direto no setor de defesa. O Brasil, por sua vez, ele adotou medidas para revitalizar sua base industrial de defesa, que sofreu um colapso na década de 90, através de mudanças políticas, emissão de documentos orientadores de nível estratégico e também estabeleceram incentivos fiscais para a empresa de defesa. Aqui eu cito a RETID, que é um regime tributário especial para indústrias de defesa, em que eles anulam as taxas de PIS, PASEP, COFINS e IPI na venda tanto no mercado nacional quanto na importação de produtos de defesa. A base industrial de defesa brasileira, a BID brasileira, ela é basicamente composta por um conjunto de empresas estatais e privadas que participam de uma ou de mais etapas do ciclo de vida de um produto de defesa, podendo ser bens ou serviços. Um grande número de projetos de defesa significativos, eles foram planejados e já iniciados pela Base Industrial de Defesa Brasileira. Cabendo aqui uma menção sobre a condução pelas Forças Armadas dos projetos estratégicos de defesa, que foram estabelecidos a partir de diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa e definidos pelo Ministério da Defesa, que permitirão ao país desenvolver capacidade para defender com eficiência sua soberania e seus interesses. A Marinha ficou a cargo dos projetos estratégicos nucleares, o Exército com o cibernético e a Força Aérea ficou com o espacial, sendo que a Marinha tem programas como o ProSub, tem um programa do CISGAAS, o Exército tem o programa do CISFRON, e a Força Aérea tem programas como do AMX e do VANT, e por aí vai. Esses portfólios são facilmente encontrados na internet, e é interessante ir acompanhando como a defesa está se desenvolvendo aqui no Brasil. Também houve a criação da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que é a BIND. A BIND é uma entidade que tem ampla gama de acesso às indústrias de defesa, listando mais de 200 membros no seu site. E o Plano de Articulação em Equipamentos de Defesa, ele que consolida os programas estratégicos das Forças Armadas, também passa por revisões para se adequar à situação nacional e permitir que os projetos sejam reavaliados com base em subsídios decorrentes do planejamento baseado em capacidade. Aqui um portfólio das empresas brasileiras. Eu faço um adendo aqui muito bem lembrado pelo almirante Bellarmino, a Taurus, existe essa empresa brasileira lá na Índia.
né, e vende muito armamento para o indiano. E esse portfólio ele engloba praticamente todo o material de emprego militar, sistemas e equipamentos que o Brasil precisa. Já a BID indiana, ela é uma das maiores bases industriais de defesa dos países de desenvolvimento. Como eu falei, ela possui empresas do setor público de defesa. Ela hoje tem 16 empresas no setor público de defesa, 50 laboratórios de pesquisas vinculados ao DRDO, né? E a sua BID ela é responsável por todo o ciclo de vida dos produtos de defesa. E ela possui também uma gama bem extensa de empresas que fornecem em todos os ramos necessários o que eles precisam para o seu setor de defesa. Bom, eu vou falar agora, após essa visão geral de aparelhamento institucional de ambos os países, das oportunidades e desafios que eu vislumbrei, e é uma posição minha, é relativa aos estudos que eu fiz. Especificamente no setor de defesa, a iniciativa Make in India, ela está recebendo o impulso e o apoio para o desenvolvimento e fabricação de produtos de defesa. Seria uma boa oportunidade para o Brasil se inserir nesse mercado, onde poderia se beneficiar do acesso à capacitação e serviços, bem como em setores industriais específicos, além de considerar a viabilidade de troca de tecnologias, uma vez que ambos os países têm necessidades consideráveis na área de defesa. Não só nós absorvermos dele, mas também passarmos para eles. E seja em termos de desenvolvimento de sistemas e materiais de emprego militar e modernização de defesa, como também em treinamentos e intercâmbios técnicos. Na área de sistemas de alerta e controle aéreo, o Brasil e a Índia têm a possibilidade de estabelecer uma parceria e desenvolver esses sistemas com base no sistema de alerta e controle aéreo tradicional, é o AEWIC, que é fabricado pelo DRDO. Ele poderia usar aeronaves modificadas da nossa empresa brasileira, a Embraer, ou seja, uma via de mão dupla. No setor espacial, em 2004, Brasil e Índia assinaram um acordo-quadro sobre cooperação no uso pacífico do espaço exterior, mais tarde ajustado para uma ampliação da Estação Brasileira Terrestre de recepção e processamento de dados dos satélites de sensoriamento remoto da Índia. Em 2021, primeiro caso de sucesso nessa parceria foi o lançamento do satélite de fabricação nacional Amazônia 1, no centro de lançamento Satish Dhawan, na Índia, onde o Brasil, essa área aqui, junto com a Índia, e por conta desse resultado, o Brasil tem muito a se beneficiar com o aprofundamento de uma parceria nessa área espacial. Na área de pesquisa e em defesa, a Índia possui uma sofisticada rede de pesquisa em defesa, com destaque, novamente, para o DRDO, a Vivekananda International Foundation e o Institute for Defense Studies and Analysis. Essas entidades indianas, elas poderiam, com seus pares brasileiros, quais sejam instituições científicas, tecnológicas e de inovação e defesa, empresas privadas da base industrial de defesa, centros de estudos estratégicos na Marinha, cito o CEP, MB, Centro de Defesa e Segurança Nacional, Centro de Relações Internacionais, e outras entidades que desenvolvem pesquisa na área de defesa. Essa parceria poderia ser feita, essa troca de conhecimento, né, podendo estabelecer até parcerias para desenvolver projetos conjuntos, para compartilhar conhecimentos técnicos, especificamente no caso da Vivekananda International Foundation e do Institute for Defense Studies and Analysis, a troca de informações e experiências também analíticas. Na área de altos estudos, a Marinha possui 2 escolas superiores, uma de defesa e uma de guerra, ambas subordinadas ao Ministério da Defesa, e o indiano possui o National Defense College, onde eu fiz o curso. São estabelecimentos de ensino de excelência que estudam estratégia e geopolítica, e essas instituições de pesquisa e ensino poderiam, por intermédio de seus estudos, também ajudar a construir um consenso para a elaboração de uma parceria estratégica entre os países. Com relação às operações de manutenção de paz, ambos têm experiência, bastante experiência, e elas poderiam
Participar juntos também de importantes iniciativas multilaterais e operações de manutenção de paz, além das que já participam. Né? Nesse aspecto, eu considero o Fórum IBAS um fórum importante, onde a Índia e o Brasil são atores importantes dentro desse fórum. E essa cooperação e troca de experiências, elas poderiam se intensificar cada vez mais também por conta desse fórum multilateral, além de proporcionar um espaço para o desenvolvimento de um programa sistemático de cursos conjuntos, treinamentos e atividades relacionadas. O Comitê Conjunto de Defesa, que aconteceu em 2019, a sexta reunião, né, ele aconteceu no Ministério da Defesa. O encontro teve o intuito de manter um diálogo regular sobre questões bilaterais e multilaterais de interesse mútuo no âmbito da defesa, para fomentar a cooperação, integração e confiança recíproca entre os países. Esse comitê acabou abrindo portas para agora, nesse ano de 2024, prosseguimento de entendimentos acordados na citada reunião. Dentre eles, destaco o C-390, submarinos classe Scorpene, várias reuniões de alto nível e negociações do míssil indiano Akash. Tratativas recentes. Como resultado dessa sequência de eventos, convergindo para uma maior aproximação indo-brasileira no setor de defesa, vou tecer agora alguns comentários sobre tratativas ocorridas entre nossos países. Na área de aviação de transporte, a Embraer e a Mahindra Defense Systems assinaram, em fevereiro desse ano, um memorando de entendimento para cumprir conjuntamente requisitos para aquisição de aeronaves multimissão C-390 Millennium pela Força Aérea Indiana. A Embraer também está concorrendo junto com a Airbus e a Lockheed Martin para substituir as aeronaves de transporte russas, que já são consideradas por ele obsoletas, e eles pretendem comprar de 40 a 80 aeronaves desse tipo. E também a Airbus fez a entrega de 2 C-295 para a Força Aérea Indiana. Nós tivemos em 2022 também a visita do Departamento de Produção de Defesa indiano e representantes de empresas públicas do setor de defesa que vieram ao Brasil visitar instalações militares e empreendimentos no setor de defesa, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília e no interior de São Paulo. Ela cumpriu uma agenda também com os 3 comandantes de força, onde mostraram as capacidades indianas e as possibilidades de colaboração e acordo. Ano passado, o então chefe de Estado-Maior da Armada, na época o almirante de esquadra Cunha, ele foi à Índia, onde ele propôs 2 minutas de memorando de entendimento, um tratando do intercâmbio de informações e experiências entre as 2 marinhas no desenvolvimento dos processos de manutenção dos submarinos classe Scorpene, e o outro versando sobre aprofundar e desenvolver a cooperação na área marítima, cooperações navais e laços de amizade entre ambas as partes. Ele também visitou o National Defense College, onde ele expôs ao comandante o interesse em manter o intercâmbio de oficiais das Forças Armadas Brasileiras e realizar o curso. Fruto dessa reunião, esse ano temos 2 brasileiros, um da Marinha, um da Força Aérea, fazendo o curso. A Marinha, esse ano é o 12º ano que nós participamos, e eu tive o privilégio de ser o primeiro da Marinha a concluir o curso. Bom, como resultado dessa visita, agora no segundo semestre de 2024, tem uma visita programada pelo comandante da Marinha à Índia, para visitar a Marinha Indiana lá em Goa, em Mumbai, com a intenção da assinatura de um protocolo de entendimento entre os 2 países afeto aos submarinos Scorpene. Também, ano passado, o chefe do Estado-Maior do Exército, general de Exército Soares, fez uma reunião bilateral com o seu homólogo indiano, onde discutiu cooperação em defesa e interesses comuns entre os 2 países. E também o comandante do Exército esteve visitando, ele foi convidado a ir à Índia, onde ele realizou essa visita oficial com o objetivo de estreitar os laços entre os 2 exércitos e aumentar a integração no campo militar. Ele priorizou discussões na área de educação militar, intercâmbio, conhecimento no setor de indústria de defesa, fortalecendo a parceria estratégica existente entre as instituições.
Em virtude dessas duas visitas ano passado, esse ano, o escritório de projetos do Exército foi à Índia visitar as empresas e fabricantes de produtos de defesa nas áreas de radares, mísseis, cibernética, dentre outros, com a possibilidade de parceria das empresas indianas com a nossa base industrial de defesa. Ano passado também tivemos o diálogo das indústrias de defesa, da qual eu conversava com o almirante antes da palestra, onde o Departamento de Produção de Defesa Indiana foi ao Brasil, eles visitaram o Parque Tecnológico de São José dos Campos, e aí a finalidade do encontro foi realmente possibilitar essa integração e a sinergia comercial e a parceria com as empresas brasileiras. Em fevereiro desse ano, então, já em Nova Delhi, teve um outro diálogo das indústrias de defesa, onde trataram sobre colaboração industrial estratégica, e o resultado disso foi que um mês depois, um representante brasileiro da CEPROD foi à Índia a fim de fomentar esse comércio entre as indústrias e tentar fechar alguns acordos. Também, nesse mês, agora em julho, houve o primeiro diálogo ministerial de defesa e relações exteriores 2+2. Foram representantes do Ministério da Defesa e do Ministério das Relações Estrangeiras dos dois países se encontraram para tentar chegar a um acordo para expansão e cooperação em áreas de energia, minerais críticos, tecnologia e contra-terrorismo. Vou falar um pouco dos desafios, né? A dependência das importações de defesa e baixas exportações é um grande desafio para ambos os países, como eu comentei anteriormente. A falta de um maior engajamento entre os dois países evidencia, de certo modo, o desconhecimento das capacidades um do outro para oferta e demanda mútua em termos de produtos industriais de defesa. Nesse sentido, o principal desafio bilateral enfrentado pelos dois países diz respeito a como desenvolver e ampliar a cooperação mútua a partir das capacidades existentes. Em outras palavras, os principais obstáculos à cooperação bilateral avançada entre o Brasil e a Índia no setor de defesa, elas estão na dinâmica doméstica e bilateral da própria cooperação internacional. Citei aqui dois desafios direcionados ao Brasil, é o orçamento de defesa. Na verdade, nós enfrentamos uma constante redução orçamentária, como os senhores puderam ver, e há uma grande dificuldade de entendimento, até por parte da população brasileira, da importância de um setor de defesa forte e robusto. O importante na pauta desse assunto é que os esforços para aumentar essa base orçamentária, elas devem continuar. Esse é um objetivo a ser alcançado pelo Ministério da Defesa, com apoio governamental, que podem buscar alternativas no investimento estrangeiro direto ou no setor privado nacional através de fabricação e venda de equipamentos dual, para satisfazer a baixa procura orçamentária anual, por exemplo. E o Brasil poderia estabelecer também e desenvolver um programa econômico semelhante para incentivar a nacionalização e a produção nacional, aos moldes do Make in India, de forma a impulsionar o emprego e buscar tornar-se inicialmente um polo industrial latino-americano e, quem sabe, no futuro, um polo global. Como conclusão, a cooperação em defesa entre a Índia e o Brasil ainda é incipiente, porém as potencialidades são enormes. A determinação política da Índia para uma perspectiva mais concentrada na América Latina e Caribe é uma janela de oportunidade para o incremento das relações com os países da região. O comércio e os investimentos são basilares nesse contexto, o que abre espaço para o aprofundamento também em outras áreas. A Índia é um dos principais mercados de exportação do Brasil e da América Latina como um todo. A defesa pode tornar-se um dos pilares dessa parceria econômica com a Índia. No entanto, o aumento das relações comerciais depende de condições favoráveis do mercado e da ação do setor privado, cabendo também a ambos os governos agirem como catalisadores desse processo. Além disso, Brasil e Índia convergem em propósito nas arenas dos fóruns internacionais,
o que favorece uma aderência na ação diplomática das duas nações, tendo em vista suas representatividades no cenário mundial. Por fim, há muitas barreiras a serem superadas, mas o adensamento das ligações de alto nível para o delineamento de novos empreendimentos indicam, ao meu ver, que os primeiros passos estão sendo dados e o futuro se mostra bastante promissor para ambos os países. Brasil, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade, Almirante. Espero que a palestra tenha sido bastante proveitosa para todos. Muito obrigado. Bom, quero agradecer aos palestrantes. Duas breves histórias. Uma eu era comandante-chefe da esquadra, o comandante da Marinha Indiana visitou o Brasil. Na visita, ele foi visitar a esquadra, o lado de cá e o lado de lá, foi visitar a Força Submarina. E visitou o Firino Perry, o velho Firino Perry, já deu baixo. E na visita deixei o comandante da Força Submarina fazer as honras da casa e fiquei conversando com a delegação deles, e eles surgiram com uma série de informações muito interessantes sobre Scorpene. Mas a gente sentia que era assim, um convite para troca de informações. Falaram sobre o contrato, sobre o problema até com a roupa de escape do submarino que eles estavam tendo com o francês, quer dizer, ou seja, mostrando, acho que querendo mostrar assim, olha, é importante que a gente converse naquilo que a gente tem de comum, que os dois vão ter muito a ganhar nisso, né, nesse intercâmbio. Estou falando isso porque, às vezes, tanto o Comandante Elísio quanto o Almirante Dantas falaram sobre essa vantagem dos intercâmbios. Tem, sempre tem. Bom, e a segunda coisa interessante, é mais para a turma de branco pensar sobre isso. Eu achei muito interessante aquilo que você falou sobre, né, emprego sem doutrina, doutrina sem emprego, o fato de que a Índia não tem uma política nacional de defesa, uma estratégia nacional de defesa. Meu primeiro cargo aí como quarto estrelas foi servir no Ministério da Defesa e participei do GT que produziu a Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa 2009, 2010. E o interessante, para vocês vão estudar no livro de história, nos 21 anos de governo militar, o que eu sempre vi como corveta, fragata, era as forças fazendo as suas próprias doutrinas, seus próprios PEN, porque não tinha um documento superior que as orientasse. Então é interessante ver isso, né? Que como a Índia, a elite da Índia, os políticos, o governo, aquele comitê que o comandante Elísio falou, eles têm claramente o que a Índia quer, o que o país, a nação, como ele falou, né? O Estado quer. Isso facilita muito a vida de quem está embaixo e que vai cumprir determinadas operações no sentido de contribuir para aquele que o país quer. E a gente está sempre ao contrário, ou seja, nós temos uma política, temos uma estratégia, mas infelizmente nós temos uma elite que não entende a necessidade, né, de planejar o país a longo prazo, ver para onde é que o país quer ir, para então as forças adequarem os seus planos e etc., né, convenientemente com os interesses de quem dirige o país, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer aos dois, muito boa palestra, a contribuição do Almirante Dantas foi muito interessante na visão do Adildo, como ele falou, um grande observador, né? Então ele trouxe alguma coisa adicional à palestra do Elísio, que foi muito boa também, mas foi complementar a participação dos dois, e eu vou passar aos dois aí primeiro certificado de participação para o Elísio, que é o palestrante, e vou dar pela primeira vez um livro, aí é propaganda para a turma de branco, vai demorar a ganhar o seu, que é um livro de ouro que o Clube Naval fez esse ano, começou com o Almirante Palmer, o presidente anterior, que basicamente é o seguinte, é uma coletânea dos artigos que a revista do Clube Naval publicou de 2021 a 2024, terminou esse ano. Nas várias revistas foram abordadas uma série de assuntos sobre os 200 anos da independência, Marinha especificamente, mas sobre o país em geral, etc., indústria, uma série de artigos muito bons e, curiosamente, e muito interessantes, tem artigos de oficiais de Marinha, tem de aspirantes, guarda-marinha, comandantes, almirantes, tem de oficiais da Força Aérea, de oficiais do Exército Brasileiro, oficiais da Marinha Portuguesa, da Academia. Então é muito interessante esse livro de ouro que foi feito por inspiração do meu diretor cultural, do Almirante Kifuri, e os dois vão ser os primeiros recipientes a receber essa lembrança, que vai ser agora uma lembrança institucional do Clube Naval. E uma salva de palmas para os dois. Obrigado.
Obrigado, Almirante. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Almirante, senhores, senhora, aspirantes, obrigado pela oportunidade. Tem muito mais sobre esse assunto que dá vontade de discutir, por conta de ter vivido um pouco a realidade das Forças Armadas indianas e até do povo indiano, ter vivido o seu ethos, ter convivido com a relação de castas que existe na sociedade. E em conversas com o Almirante Okifuri, eu até fiquei muito feliz da participação do Almirante Dantas, porque eu tive a visão de um aluno lá, né, com as limitações de todo aluno, e as interações que eu tive na Índia, o curso me possibilitou 14 viagens ao redor da Índia e 3 viagens internacionais, mas que nem sempre me davam a liberdade de poder aumentar os meus interesses próprios em conhecer, em trazer o máximo de conhecimento para o Brasil. Então, eu fico muito feliz e agradeço também ao Almirante Dantas por eu ter tido essa aula de experiência de um olhar do Adido de Defesa. O Adido de Defesa atual também é da Marinha do Brasil e nós ficamos muito próximos lá. Ele é uma turma acima da minha, mas nós trabalhamos muito junto, um complementando o outro. E realmente eu achei que a Índia ela é um país que em 70 anos praticamente de liberdade do inglês ele conseguiu chegar onde chegou. Nós estamos há alguns séculos aí tentando se fazer o mesmo caminho. Então eu acho que se não vamos ter acordos, vamos pelo menos observar e aprender e ver o que a gente pode fazer. Então, muito obrigado mais uma vez ao Almirante Prado Maia, ao Almirante Okifuri. Agradeço também a presença do Almirante D'Avena, meu pai, minha mãe, e os demais almirantes aqui que muito me honram, o meu comandante, que deixou um outro compromisso para vir. Muito obrigado. Obrigado a todos os aspirantes. Espero que vocês saiam daqui um pouco mais motivados do que já normalmente são com a carreira. Ela é muito valorosa, vale muito a pena. E hoje a 4ª maior Força Armada do mundo, para mim, não em questão tática, não fica nada acima do que nós temos hoje na nossa Marinha, com as nossas limitações e dificuldades. Nós temos no nível que conseguimos ter o melhor que nós podemos ter. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade e eu espero que eu tenha passado também um aprendizado bom aí para essa futura geração de oficiais de Marinha. Eu gostaria de agradecer a todos a atenção. É sempre bom a gente lembrar as experiências de alguma comissão que nós realizamos. Agradeço de modo particular ao Almirante Prado Maia, presidente do nosso Clube Naval, pelo convite para participar desse evento. Independente do convite, eu viria, porque sempre que a palavra Índia aparece, é natural que eu busque me interessar. Agradeço também a oportunidade de participar, comandante Elígio. Acho que a última vez que nós nos encontramos, você era o imediato do Grumec e eu era o chefe do Estado-Maior da Esquadra. Mas que eu posso dizer principalmente para os aspirantes, que são o nosso futuro, quase o nosso presente, é que os senhores vão enfrentar ao longo da sua carreira oportunidades como essa que eu citei. Daqui a pouco os senhores vão estar num seu a seu, no passadiço de um navio, operando com a Marinha da Índia, com a Marinha da África do Sul, e os senhores podem ter certeza que os senhores terão plena capacidade de operar com essas marinhas, até como foi o meu caso, depois de passar pelo Camaleão, de ter sido instrutor da EGN e tal, de poder criticar as coisas que eles estavam fazendo que não estavam muito corretas.
e reconhecer também aquilo de experiência que nós podemos absorver. E, quiçá, um dia os senhores vão estar enfrentando um desafio parecido com esse que eu enfrentei, que o almirante Prado Maia citou, de ser o primeiro oficial da Marinha do Brasil a ser adido lá na Índia. Efetivamente, o primeiro adido tinha sido um coronel da aeronáutica, mas ele tinha feito CPEM, então ele era um pouco de marinha, né? É lógico que o Brasil não ia se atrever a não mandar alguém de marinha para começar, para dar o pontapé inicial nessa adidância. Então mandou um coronel que tinha feito CPEM e depois mandou um oficial de marinha. E é uma experiência fantástica, fascinante em todos os aspectos, seja o aspecto pessoal, familiar, o aspecto profissional, o aspecto de enriquecimento cultural, até mesmo de desenvolvimento intelectual. Eu fui para a Índia logo após ter feito curso de Política e Estratégia Marítimas, então estava com uma série de conceitos de relações internacionais, de política, muito frescos na mente, e isso tudo ajudou muito para que essa missão pudesse ser cumprida. Imagino que foi com sucesso, né? Porque a minha carreira ainda prosseguiu um pouco, e de maneira também a contribuir da melhor maneira para os interesses da Marinha e para os interesses do Brasil nesse período que eu passei lá. De maneira que, sempre olhando com muito carinho para os aspirantes, a carreira que os senhores escolheram, ela é fascinante. Os senhores terão a oportunidade de enfrentar desafios, mas passar por experiências que nenhuma outra profissão poderia oferecer para os senhores. Continuem nesse caminho, perseverem, porque os senhores com certeza vão ser muito felizes, como eu pude, tenho certeza que os almirantes estão aqui, os demais oficiais foram muito felizes também. Muito obrigado por essa lembrança, vou ler com carinho, né? É muito bom, recomendo aos aspirantes também. Semana passada eu tinha ganho, eu estou com sorte, de um antigo assistente meu, um livro do Gastão Penalva, que é uma figura histórica da Escola Naval muito interessante, e agora recebo esse livro de ouro do Clube Naval, que vai ser objeto de uma leitura voraz a partir de amanhã no avião para Santa Catarina, lá onde eu moro, metade do tempo, para onde eu vou voltar amanhã. Muito obrigado ao clube, e me coloco à disposição todas as vezes que o clube precisar de alguém para, pelo menos, participar da mesa ajudando. Muito obrigado.